que é movimento uniformemente variado? Considere um ônibus que percorre seu trajeto em uma cidade. Durante o percurso, o motorista freia e acelera em diversas situações, como nas paradas dos semáforos e nos pontos de ônibus. Dessa forma, aumentando e diminuindo o módulo da velocidade de maneira aleatória, isso é, sem obedecer a nenhum padrão. Esse é um exemplo de movimento com velocidade variável. Porém, há alguns movimentos nos quais a velocidade varia de acordo com um certo padrão, como mostra o esquema a seguir em que um carro se movimenta partindo do repouso. Pelo velocímetro, podemos verificar que a velocidade do carro aumenta 20 km a cada segundo. Nesse caso, a velocidade varia de maneira constante, ou seja, uniformemente. Assim, a sua variação é sempre a mesma para cada intervalo igual de tempo. Essa característica define o movimento uniformemente variado. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, o módulo da velocidade varia no decorrer do tempo. A medida dessa variação é denominada aceleração. Observando o valor dos velocímetros representados no esquema, vemos que a velocidade final do carro B é maior que o do carro A. No intervalo de 10 segundos, a velocidade do carro A variou 40 km por hora, enquanto a velocidade do carro B variou 60 km por hora. Para quantificar essa variação, definimos a grandeza aceleração escalar média, que é a grandeza que indica a variação da velocidade escalar em determinado intervalo de tempo. Matematicamente, ela é definida dessa forma. Agora, para obter a aceleração escalar instantânea a partir da aceleração escalar média, devemos considerar intervalos de tempo muito pequenos. E então, indicamos a aceleração de um corpo em um determinado instante de seu movimento. Entretanto, no MUV, a aceleração escalar instantânea de um corpo é igual à aceleração escalar média, e assim obtemos a sua função de velocidade dada por esta equação. Agora, consideremos um corpo que se move partindo do repouso com aceleração constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. A partir da função da velocidade, podemos elaborar uma tabela e assim construir o gráfico da velocidade em função do tempo. A relação entre a velocidade e o tempo no MUV é uma função cujo gráfico é uma reta. Nesse caso, a aceleração positiva do corpo determina uma reta crescente. Em nosso estudo do movimento uniforme, foi visto que em um gráfico da velocidade em função do tempo, a área delimitada pela curva e pelo eixo do tempo corresponde numericamente ao valor do deslocamento escalar. Essa correspondência pode ser generalizada para qualquer movimento, incluindo o movimento uniformemente variado. Assim, considerando que um corpo realiza um MUV com velocidade inicial zero no instante zero, atingindo a velocidade v no instante t, podemos construir o seguinte gráfico da velocidade em função do tempo. Calculando a área delimitada pela curva do gráfico e pelo eixo do tempo, temos que ela corresponde numericamente ao valor do deslocamento escalar entre os instantes t e t0. A função de velocidade no MUV permite obter os valores da velocidade de um corpo em um instante qualquer, mas não fornece informação alguma sobre sua localização no espaço. Para conseguir essa informação, vamos deduzir uma nova equação do MUV, conhecida como função de posição. Com essa função, podemos obter as posições S de um corpo em qualquer instante t. Entretanto, em muitos casos, é necessário relacionar as grandezas velocidade, aceleração e deslocamento sem que o intervalo de tempo seja conhecido. Para isso, usamos uma equação conhecida como equação de Torricelli, deduzida a seguir. Para determinarmos essa equação, usamos a função horária da velocidade do MUV com a função horária da posição. O processo é simples, isolamos a variável t na função horária da velocidade e substituímos essa incógnita. Em seguida, substituímos a variável t na função horária da posição. Dessa forma, teremos o seguinte desenvolvimento. Elevando o segundo termo entre parênteses ao quadrado e aplicando a propriedade distributiva, teremos a seguinte resolução para a equação anterior. E assim, fazendo as substituições corretamente, é possível determinarmos uma equação muito útil para o MUV, a equação de Torricelli. Também é importante distinguir o movimento acelerado do movimento retardado. No movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo, e já no movimento retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo.